Seja bem-vindo a essa videoaula e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre a classificação. Na aula passada, então, nós vimos vários exemplos de bases de dados e agora nós vamos reforçar um pouco esses conceitos que foram vistos na aula passada. Agora eu vou fazer aqui uma revisãozinha, alguns conceitos teóricos aqui só para firmar o que nós vimos lá naqueles exemplos. Cada registro pertence a uma classe. Então, isso aí é correto, nós vimos lá, e possui um conjunto de atributos previsores. Então, exatamente o que nós vimos lá, uma classe de atributos previsores. Objetiva-se descobrir um relacionamento entre os atributos previsores e o atributo meta. Esse atributo meta também é chamado meta de objetivo, também pode ser chamado de atributo classe ou atributo meta, tanto faz. Então, a ideia é descobrir essa relação. E o último item aqui, o valor do atributo meta é conhecido. Então, ó, isso aqui é importante. Então, é conhecido por quê? Porque eu preciso ter o supervisor, que é a aprendizagem supervisionada. Então, isso aqui revisa tudo que nós vimos lá naqueles slides anteriores com aquelas bases de dados. Então, aqui, para facilitar também aqui o entendimento, tem essa figura, que são as duas fases, é chamado aqui o método indutivo, que trabalha com indução. Então, eu preciso ter um conjunto de exemplos, ou a minha base de dados, que são os atributos previsores mais o atributo meta. Eu submeto isso a um sistema de aprendizagem, sistema de aprendizado, que aqui vão entrar os algoritmos. Então, isso aqui vai ficar lá para as próximas aulas, como que o sistema vai analisar aquela base de dados e vai aprender. Então, para isso, existem muitos algoritmos que podem ser utilizados aqui para o sistema aprender. Aí ele vai gerar um classificador. Então, essa palavra classificador vem de classificação, né? Então, a ideia é que ele vai construir um classificador que ele vai receber como parâmetro um novo registro e ele automaticamente vai me dizer se é da classe A ou da classe B. Então, essa aqui é a fase 1. Essa aqui é a fase inicial. Então, preciso ter um conjunto de exemplos, atributos previsores mais atributo meta, submeto a algoritmos que formam o meu sistema de aprendizado. Esse algoritmo gera um classificador. Isso aqui é chamado, em vídeos passados também, chamado de modelo. Ele gera um modelo de um classificador. Aí na fase 2, o que acontece? Caso ou registro, né? Então, caso a ser classificado, e veja aqui, atributo meta não conhecido. Eu não sei qual que é o atributo meta desse cara. Então, é aquele exemplo lá talvez do risco de crédito. Então, depois que eu gero a base, você acabou de chegar no banco. Então, o banco não tem a mínima ideia se o risco de conceder um empréstimo para você é alto, médio ou baixo. Então, o que ele faz? Ele não sabe. Ele não sabe esse novo registro. Ele vai submeter esse registro ao sistema, que é esse mesmo classificador que foi gerado aqui. E esse classificador vai me dizer se é alto, se é moderado, ou se é baixo, no exemplo do risco de crédito. Então, assim que funciona o sistema de aprendizagem de máquina. Note que isso aqui é bem parecido com o que eu expliquei nas bases. Então, você tem aquela parte de teste da base de dados, deixa eu voltar aqui, que eu mostrei aqui. Então, aqui são os registros novos que eu submeto ao meu sistema de aprendizagem. E ele vai me retornar os resultados. E aqui eu tenho aquela figura, essa figura eu mostrei lá no vídeo passado. Então, as duas fases da aprendizagem supervisionada. Então, a fase 1, tinha os exemplos lá do Homer e do Bart. Então, se tem dúvida, sugiro voltar ali naquele vídeo. Eu extraio as características. Então, aqui nós vimos lá que a característica aqui seria o cabelo, esse marrom, esse azul, o branco, aqui seria o cabelo, o laranja, o azul. Então, numa base de dados comercial, seriam os atributos que nós vimos naquelas bases, como, por exemplo, a renda, se a pessoa tem garantia, se ela tem alguma dívida. Então, é a mesma coisa.
Então eu extraio as características dessa pessoa, submeto ao algoritmo de aprendizagem, daí eu tenho um modelo, que eu comentei antes, o modelo. Lembrando que eu tenho o supervisor. E daí a fase 2 equivale a essa fase aqui, ó, esse desenho. Eu extraio essas características dessa pessoa específica e, através do meu modelo aprendido, que é o mesmo daqui, ele vai me dar a resposta. Com isso, nós fechamos essa videoaula, que nós vimos um pouquinho mais sobre como que funciona o processo de classificação. Obrigado e até o próximo vídeo.